Amém. Eu quero ler com vocês hoje, lá no Evangelho de João, capítulo 15. Nós vamos falar um pouquinho sobre discípulo. E mais do que ser um religioso, mais do que ser qualquer outra coisa, eu e você precisamos entender muito claramente o que é ser um discípulo de Jesus. E esse texto do Evangelho de João, capítulo 15, a partir do primeiro versículo, ele trata um pouco a respeito de ser um discípulo. A mensagem de hoje é ser um discípulo radical de Jesus. Eu acho que ser radical, irmãos, é a proposta mesmo do Evangelho, né? Eu não sei você, mas os primeiros contatos que eu tive com a mensagem do Evangelho de Jesus, eu fui desconstruído, né? A gente desconstrói para depois construir. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho que vai trazendo um impacto tremendo para a nossa vida, para as nossas relações. Tem como colocar aí na tela o texto de João? João capítulo 15, a partir do primeiro versículo, alguns versículos. Então, queridos, eu entendo mesmo que esse Evangelho propõe uma radicalidade, ele propõe uma mudança, sabe, tremenda de vida, de mentalidade, de maneira de viver, de maneira a nos relacionarmos. Tem coisas preciosas no Evangelho que vai apontando para essa mudança. Vamos lá, vamos ler o texto. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra. Repita, limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Bom, esse texto traz para a gente algumas coisas importantes para a gente começar a nossa caminhada hoje aqui, para nosso bate-papo. Primeiro, entender que eu e você fomos limpos pela verdade de Deus. A gente tem hoje uma discussão que as pessoas querem promover o tempo todo, que eu preciso ter qualidades para ser discípulo de Jesus. Eu preciso ter alguns predicativos ou algumas coisas que precedem a minha posição de discípulo de Jesus. Isso tem causado em muitas pessoas uma dificuldade de entrar e de mergulhar naquilo que Deus tem para a nossa vida. A gente vai nominando uma série de coisas para a gente mergulhar em Deus, para a gente dizer: Deus, eis-me aqui, eu quero servi-lo, eu quero, sabe, ser útil naquilo que o Senhor está promovendo. Então a gente vai percebendo que não temos tantas qualidades como aquelas que alguns querem dizer que precisamos ter. Então a primeira compreensão é: eu e você fomos limpos pela verdade. Esse é o olhar de Deus para você. Ele não vê os teus erros. Isso também não significa que Ele não quer ajustar a tua vida. Ele quer que você seja um filho cada vez melhor, cada vez mais disciplinado, um filho que o ama cada vez mais profundamente, porque quem ama obedece o tempo inteiro. Eu estava lendo esses dias uma declaração de Lutero, que é muito interessante. Eu já li algumas vezes, mas para falar em algum lugar sobre o tema, eu voltei a ler essa frase de Lutero. Lutero entra na história do cristianismo num contexto muito interessante, né? Ele vai romper com algumas tradições, ele vai trazer novamente uma prática de adoração, sabe, intensa. E ele começa a pregar sobre liberdade. E ele declara o tempo todo: eu fui liberto pela verdade. Você crê, amados, que você foi liberto pela verdade?
limpo pela verdade, justificado, salvo pela verdade. Fomos banhados por esse amor. A palavra chega a dizer que é um lavar regenerador, ou seja, é um baita banho, né? A gente gosta de dizer que ninguém, amados, se limpa antes de entrar para debaixo do chuveiro, né? Você diz assim, vou tomar meu banho hoje, né? Você não é gato, você não sai se lambendo, né, gente? Né? Ou você, antes de tomar a tua chuveirada lá no final do dia, ou no início do dia, ou no meio do dia, sei lá quando é que você toma banho, eu espero que você tome, mas você não se lambe antes, né? Ou você vai pegar um pano molhado para se passar, não, você está legal, você vai entrar direto para o chuveiro para tomar teu banho. Essa é a ideia do Evangelho, né? O Evangelho, eu não tenho antes que fazer alguma coisa para ser aceito por Ele, não, eu fui lavado pela palavra. Então Lutero, ele prega isso insistentemente, e hoje é fácil a gente absorver essa ideia de liberdade, né? Legal demais. Esses dias, alguém lá na igreja de Nova Iguaçu começou a nos ouvir lá, estou fazendo uma série sobre justificação, né? Justificação pela fé, justificação em Cristo, e ela frequentou 2, 3 cultos nossos, e o amigo dela que a convidou, trouxe uma notícia esses dias para a gente, pastor, ela está postando para tudo quanto é lugar, que agora ela é livre, né? Está muito feliz, dizendo, gente, saiu um peso enorme das minhas costas, eu agora sinto que Deus me aceita exatamente do jeito que eu sou, né? Agora nos próximos dias eu vou precisar dizer para ela, né, da importância dela se ajustar, se alinhar à verdade, né? Mas isso é tremendo, amados. Lutero disse isso em tempos de crise, em tempos difíceis de se compreender essa ideia de liberdade. No tempo em que as pessoas monopolizavam a interpretação das Escrituras, criavam dogmas e os mesmos eram irrefutáveis. Isso significa que ninguém podia contestar, ninguém podia dizer, está errado, entende? E Lutero começou a pregar a liberdade em Cristo, pregar a graça de Deus, pregar a fé, sabe, dada por Jesus a todos aqueles que se quebrantassem diante dele. Mas o interessante é que ele declarava textos paulinos, né, o tempo todo dizendo, ele me libertou, eu sou livre em Cristo, né, eu tenho agora acesso a tudo que Deus garantiu. Mas ele disse uma coisa que foi muito forte, eu acho que vai ser forte também para a sua vida hoje. Ele disse, gente, eu sou tão livre, absolutamente livre, nada me prende, absolutamente nada me prende. Por ser livre, eu pego essa minha liberdade e me escravizo a Cristo. Sabe o que ele estava dizendo? Ele não estava pregando sobre a escravidão do jugo da lei, sabe, das normas religiosas. Não é essa a escravidão. Pelo contrário, ele estava dizendo o seguinte, eu sou livre, e essa liberdade me deu o discernimento de que o Deus que agora eu me encurvei a Ele, o Deus que agora eu reconheço como Deus da minha vida, Ele sabe tantas coisas de mim, Ele me conhece tão profundamente, e mais do que me conhecer, Ele conhece o meu futuro, Ele conhece os dias que virão, Ele tem coisas muito melhores do que aquelas que eu planejei para mim. Então, sabedor disso, eu pego minhas vontades, eu pego minha liberdade e digo assim, o que o Senhor disser para mim eu vou fazer. Isso é lindo demais. Eu não sei se você vibra, mas amados, o meu interior vibra por essa verdade. Exatamente isso. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. E qual é o critério? Irmãos, quem dá esse critério é o Espírito. Ele não está no ar, ele não está nos utensílios da igreja, ele não está nas roupas, ou em absolutamente nenhum objeto, ele está dentro de você. Como é que pode, gente, o Espírito Santo habitar em gente como eu, em gente como você, em gente que não tem, amados, aos olhos, sabe, da religião, nenhuma capacidade para ver o divino habitar, amados, em alguém pecador, são os olhos humanos. Mas quando olhamos
pela ótica do Cristo, Ele não nos olha mais como pecadores. Ele nos olha agora como filhos que foram perdoados. Isso é bom demais, né, irmãos? Alguém tem dito, e muitas pessoas, na verdade, têm dito, gente, esse negócio da pregação da liberdade é muitas vezes um passaporte para fazer o que bem quiser. Irmãos, quando eu entendo quem é o meu Pai, o amor tão grande dele, eu vou desejar ser um discípulo dele o tempo inteiro. E o conceito de discípulo é alguém que se submete ao que ele tem para a minha vida. Por que eu me submeto? Porque a religião diz para que eu me submeta? Não, porque alguém, amados, que supostamente tenha tido mais experiências espirituais do que eu, diz para mim que eu preciso submeter-me aos rudimentos, às leis, às normas. Não, eu me submeto porque eu reconheço que Ele conhece muito mais da minha vida do que qualquer outra pessoa. Pessoa que convive comigo todos os dias, pessoa que dorme comigo, sabe, amados, pessoa que sabe muitos segredos seus. Mas existem coisas que eu e você não queremos, amados, partilhar com ninguém, inclusive com as pessoas que a gente tem muita confiança. Você já viu que tem segredos que você tem? Você vai dizer, eu não tenho segredo, a minha vida é um livro aberto. Se você olhar, sabe, com muito cuidado para dentro de você, você vai observar que tem sentimentos, existem coisas dentro de você, existem coisas que você viveu ou fez, que talvez você tenha, amados, vergonha de dizer para a pessoa que você tem a maior consideração. Eu não sei você, mas existem coisas que eu não partilho, né? E talvez agora a esposa diga, agora eu quero saber o que é isso. Você vai me contar. Afinal de contas, nós fizemos 25 anos de casado. Deixa eu lembrar, né? Deixa eu lembrar, foi terça-feira, né? Terça-feira, dia 17, né, gente? Eu lembro de tudo. Sou um cara que essas datas não passam desapercebidamente. Eu lembro. Mas, irmãos, ser discípulo de Jesus é um privilégio para cristãos, amados, pessoas que o tempo todo, sabe, e quando eu me refiro o tempo todo, pessoas que viveram antes de mim, pessoas que estão vivendo, amados, são contemporâneos nossos, e pessoas que vão viver, amados, quem sabe uma nova geração, se Jesus não voltar até lá, novas gerações estarão anunciando, né? Quem sabe nossos filhos serão os pregadores, os ministros desse tempo, né? Seus filhos, netos serão anunciadores das boas notícias de Jesus. Ser discípulo é esse seguidor, amados, essa pessoa que o tempo todo vai frutificar para Deus. Então o primeiro entendimento é possível ser um discípulo, e um discípulo como foram os discípulos de Jesus. E agora eu peguei forte, né? Não dá não, pastor, aquilo foi um outro momento, uma nova geração, uma antiga geração, era uma nova sociedade, era gente como vocês, como eu, gente que tinham suas lutas particulares, gente que tinha suas dúvidas, gente que acordava de mau humor, gente que não sabia responder uma demanda que se apresentasse, gente que tinha crises profundas no seu interior. Eram pessoas como eu e você. Mas nós temos o exemplo de gente que decidiu seguir a Jesus até o final da sua vida. Pergunta que é importante: eu estou decidido a seguir Jesus como um discípulo dele até o final da minha existência? Será que eu e você vamos poder dizer lá no final da nossa carreira, eu fiz tudo o que tinha que fazer, eu labutei a fé, eu trabalhei na fé, eu me dediquei, eu contribuí, eu sustentei, eu me entreguei, eu santifiquei, eu falei muito bem da igreja, eu glorifiquei a igreja? Você fala bem da igreja, né, gente? Glória a Deus. Eu não falo da igreja local, você fala da igreja de Jesus, né? Por que eu preciso falar bem da igreja de Jesus? Porque Ele fala bem da igreja de Jesus. Por que eu tenho que amar a igreja de Jesus? Porque Ele amou a igreja de Jesus. Por que eu preciso, amados, viver como um discípulo de Jesus? Porque Ele disse que eu e você precisamos ser discípulos. E talvez aí, irmãos, eu preciso mexer com alguma estrutura aí dentro de você. Claro que aqui nós estamos tendo um entendimento cada vez mais maduro do que é ser um discípulo, mas eu e você precisamos pensar nessa relação,
para que ela não seja uma relação de consumo, né? Eu venho para consumir aquilo que eu posso do meu momento de espiritualidade, do meu momento, sabe, de adoração. Deus é bom demais, amados, e Deus se importa com tudo que acontece com você. Deus se importa com as suas finanças, Deus se importa se você está doente, Ele se importa, amados, com o teu pecado, com teus desajustes, com os teus desequilíbrios, Ele se importa, tanto é que Ele enviou Jesus para isso. Mas a relação de discípulo parece ser, amados, uma relação mais profunda. A relação de discípulo, ela está acima das circunstâncias, ela está acima do que eu posso ganhar dessa relação. O bom é que Ele sempre nos dá, mas pensa comigo, se Deus decidisse por um período de tempo dizer a mim e você, olha, não vou te dar algumas coisas por um tempo, não vai ganhar, vai ter o limite, vai ter a provisão da mesa e ponto. Você vai começar a desesperar. Pastor, alguma coisa, eu tenho que passar por uma corrente, o negócio é oração forte, preciso para lá, para cá, preciso buscar. Você vai ficar desesperado. Será que você vai ser esse tipo de cristão, de discípulo, que vai entender que Deus está cuidando de você, que você é um seguidor dEle, que Ele ama você e que tem coisas boas, e mais do que o entendimento de que Ele ama você e que tem coisas boas para você, eu tenho coisas das quais Ele me deu que eu preciso repartir. Ser discípulo, amados, é receber coisas boas, é nos encher, é receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Está lá em Atos capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ei, tudo que Deus dá é para testemunharmos, amados. Discípulo é aquele que recebe de Deus, aquele que é cheio de Deus, é cheio de talentos, cheio de dons, sabe, que é vocacionado para um exercício específico, e tudo isso para quê, amados? Para eu transbordar. Eu transbordo não para desperdiçar. Você já viu lá? Você liga lá o automático da caixa d'água lá, transbordou, houve desperdício. Em Deus não há desperdícios. Deus transborda para alimentar pessoas, para encher, para abastecer outras caixas. Ei, quando você transborda, tem muitos copos lá ao seu redor, esperando ser abastecidos pelo que transbordar de você. Então eu e você precisamos entender muito claramente que existem frutos que eu e você precisamos dar, e há uma declaração nesse texto que é linda demais, que eu e você vamos frutificar muito para Deus. Não é pouco não, diga para quem está do teu lado, não é pouco, é muito, irmãos. É muitos frutos, muitos frutos, muitos frutos. Ei, seu jardim vai dar muito, seu pomar, irmãos, sabe, vai dar muito, seu terreno vai frutificar para Deus. Glória a Deus. Agora, eu e você precisamos pensar numa coisa legal e importante. Existem frutos bons e frutos não tão bons assim. Toda plantação, toda ela, se não for cuidada, se não for regada, se não tiver o cuidado específico para aquele determinado fruto, para aquela determinada hortaliça, ou seja lá o que for que estiver sendo cultivado, se não tiver um tratamento específico para aquela terra, se ela for aguada demais, ela pode ter problemas, né? Ela pode não frutificar. Se ela for aguada de menos, dependendo do que se está cultivando, ela também pode não dar o fruto com o sabor necessário. Eu lembro, queridos, que quando Jesus fala dos fariseus, por exemplo, ele fala de gente que está dando fruto. Ele não fala de gente que está, amados, parado. Quando ele, por exemplo, trata lá no capítulo 7 de Mateus, por exemplo, quando ele fala, no capítulo 5, melhor dizendo, ele fala dos falsos profetas, ele está falando daquela gente que eles estão trabalhando, eles estão frutificando. A pergunta é, os frutos que eles estão dando, são frutos dignos de arrependimento? Essa é uma questão para a gente pensar. Então,
Alguém pode estar frutificando e nem sempre o fruto que eu estou manifestando é um fruto produzido pela presença do Espírito na minha vida. É importante pensarmos que quando permitimos que o Espírito, amados, se manifeste, Ele vai dar a mim e a você tudo aquilo que eu e você não temos nenhuma condição de fazer. Ele vai fazer a terra, amados, dar fruto. Ele é responsável por isso. Paulo chega a dizer o seguinte, que o querer e o realizar pertencem a Ele. Ei, quando eu e você reconhecemos Deus como Senhor da nossa vida, Jesus, e o confessamos, Ele vai tratando de colocar no teu coração, sabe, impulsos e desejos. Está lembrado lá do texto, tudo aquilo que pedirdes, em meu nome eu vos farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Tudo. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta, você já pediu alguma coisa que Deus não deu para você? Você já pediu alguma coisa que Deus disse, ou Deus não disse absolutamente nada, você não entendeu, mas você não viu acontecer? Deixa eu aprofundar isso. E você disse assim, Deus, a tua palavra diz que tudo o que eu pedir em teu nome eu vou ganhar, mas eu pedi e não obtive. Você já teve esses dias assim, que você pensou, poxa, peraí, eu sou filho de Deus, eu entendo essa mensagem, eu sou um discípulo do Senhor, Ele me ama, eu entendo plenamente isso, e eu sei que tudo o que eu quiser, eu peço a Ele e Ele vai me dar. Então por que é que eu não vivo? Por que é que eu não usufruo? Por que é que eu não vejo acontecer? Irmãos, a pergunta é, o meu pedido foi inspirado por Deus? Deus estava envolvido? Porque Deus tem sempre coisas muito melhores para nós. Nós às vezes temos impulso para pedir alguma coisa, mas Deus está dizendo, filho, eu tenho coisas maiores para você. Você está pedindo errado, e se pedir errado, eu vou ter, sabe, que deixar você no banco de espera para lá na frente agir na tua vida. O que é que Deus está dizendo? Deus está dizendo, dê a sua vida ao meu controle, que eu vou cuidar de você, como eu prometi o tempo todo, eu vou cuidar da sua vida. Esse é o Deus que eu e você servimos. Então, queridos, esse fruto precisa ser um fruto movido pelo Espírito Santo. Os discípulos do Senhor dependem dele o tempo inteiro. Eu sei que eu e você temos projetos pessoais. Deus pode envolver-se nesses teus projetos pessoais? Pode. Mas eu acho que uma boa alternativa para mim e para você, que não conhecemos tudo, pelo contrário disso, conhecemos muito pouco, temos alguns impulsos, amados, para projetar a nossa vida, mas conhecemos muito pouco. Eu acho uma excelente ideia submetermos ao Espírito do Senhor. Deus, é isso que o Senhor quer da minha vida, esse é o lugar que o Senhor deseja, submeter os teus desejos a Deus, dizer, Deus, olha, mova, Deus, o teu Espírito no meu Espírito, comunique a tua verdade para mim, Senhor. É tão duro isso, irmãos, porque parece que a gente já tem tudo calculado, parece que a gente já tem tudo planejado, e quando alguma coisa foge ao nosso planejamento, dá a impressão que nós não vamos chegar lá, quando alguma coisa aparentemente dá errado. Quando alguma coisa dá errada na sua vida, como discípulo do Senhor, o que você faz? Você recua, você abre a sua boca para dizer, Deus, o inimigo está fazendo, está acontecendo. Claro, o tempo todo ele está promovendo alguma barreira, ele está fazendo alguma coisa para que você saia do teu posicionamento, é isso ele faz o tempo inteiro. Não precisa alguém se levantar e dizer, o diabo está furioso com você. Ok, o diabo está furioso, mas Deus me ama o tempo inteiro. Então, em contrapartida à fúria do inimigo, nós temos o amor de Deus nos banhando o tempo inteiro. Então eu preciso estar posicionado como um discípulo de Deus. Os falsos profetas, eles profetizavam em nome do Senhor, eles realizavam muitas coisas em nome de Deus. No final das contas, a sentença
de Deus para com a vida deles foi: olha, não conheço vocês, eu não conheço vocês. O fruto que vocês manifestam é o fruto dessa relação de consumo. O fruto que vocês estão querendo, queridos, é o fruto que alimenta, sabe, o meu orgulho, é o fruto que alimenta a minha vaidade. Eu escutei uma frase esses dias de um pastor que ele dizia: o que as pessoas estão indo buscar nos montes, só Satanás pode dar. Deus não pode dar. Claro que eu entendi que Deus pode todas as coisas, né? Você pode ter pensado, mas Deus pode todas as coisas, tem algum erro aí. O que as pessoas vão em nome de Deus buscar está muito mais por um fruto pessoal do que de um fruto que glorifica a Deus. Irmãos, sabe quando o Evangelho de João manifesta que eu e você, como filhos e discípulos do Senhor, daremos muitos frutos? Esses frutos são aqueles que glorificam a Deus. Sabe aqueles pedidos dos quais ele declara que se eu e você pedíssemos, ele nos daria? Amados, é para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, chegamos à conclusão de que o desejo de Deus é que Ele seja glorificado em tudo na nossa vida. É de que Ele seja o centro da sua vida. Irmãos, chegar à conclusão que eu nasci, na família que nasci, com a estrutura e da forma que eu sou, é para glorificar a Deus, talvez seja a maior descoberta que você possa fazer na tua vida. Talvez seja a maior conquista entre todas aquelas que você já conquistou. Bens materiais, que Deus está envolvido nisso, isso é bom demais. Deus está envolvido nas suas conquistas pessoais, profissionais, seja lá em que área for da tua vida, mas descobrir, amados, o tempo inteiro que Deus é o Senhor da minha vida, descobrir, amado, que o tempo todo eu preciso depender dEle, que Ele tem projetos para mim maravilhosos, que eu nasci para a glorificação do nome dEle. Essa é a maior descoberta, irmãos. Isso traz uma paz para você. Isso, amados, desmonta todo o espírito, sabe, de incapacidade. Isso tira de você, amados, toda aquela autopiedade. Eu não posso, eu não sou, eu nasci numa família muito pobre, sabe, eu nunca tive estrutura, não tive amparo emocional, ou coisa do tipo. Eu descubro que eu nasci, sabe, eu vim a este mundo exatamente na família que eu vim, exatamente no lugarzinho que eu vim, porque Deus tem um projeto maravilhoso para a minha vida, porque Deus quer fazer alguma coisa linda através da minha vida, e eu vou glorificar a Deus em tudo o que eu fizer, sabe, amados? Deus será glorificado nas mínimas coisas da minha vida, Deus cuidará da minha vida nos mínimos detalhes. Você acredita nisso, amados? Aleluia. Deus quer manifestar os seus frutos através da nossa vida. Eu e você não podemos fazer absolutamente nada se não for por Ele. Lá em Atos capítulo 4, versículo 13, amados, diz que Pedro e João, que eram líderes importantes da igreja de Jerusalém, eles foram reconhecidos como seguidores de Jesus. Eles foram reconhecidos como discípulos de Jesus. Eu não sei como você é reconhecido. Eu também não sei exatamente como as pessoas olham para mim e de que forma elas me reconhecem, né? Mas ser reconhecido como um discípulo de Jesus significa, amados, que eu estou dando fruto na minha vida que glorifica o nome dEle. Que eu estou dando fruto na minha vida que coloca Ele na evidência, coloca Ele no lugar, sabe, que lhe é devido, no lugar de honra, no lugar de glória. No lugar, amados, onde Ele está sendo entronizado o tempo todo. Ele é colocado num trono e nós, como filhos e servos e adoradores, estamos dizendo: o Senhor está no lugar que lhe é devido. Não há outro lugar a não ser o centro da minha vida, o centro do que eu faço. Então, ser discípulo, querido, eu quero trazer essa reflexão para você, é colocar a Deus no centro de tudo que eu e você fazemos. Ser discípulo, amados, não se configura apenas no exercício de sair de casa e vir para a igreja, ou vir para o local de reunião. Isso pode ser também, amados, uma das vertentes que identificam você como alguém que quer buscar a Deus.
mas as nossas relações como discípulo precisam permear toda a história da nossa vida. É triste, queridos, mas é preciso se dizer, quando alguém vai fazer negócio com outros chamados cristãos, alguém até, amados, repele esse tipo de relacionamento. Não, peraí, crente não. Você já ouviu isso? Pois é. E aí a gente fica sentido, né, gente? A gente diz assim, meu Deus, que coisa, né? E às vezes as pessoas contam lá histórias que a gente acaba legitimando esse tipo de comentário. A gente acaba dizendo, a gente acaba buscando textos bíblicos e chamando essa gente de falso profeta. É isso mesmo, é gente carnal. Jesus disse que esses iam estar perto da gente. Mas a pergunta, amados, ela precisa estar forte na nossa vida. A gente precisa fazer todos os dias, né? A minha vida realmente exala o bom perfume de Cristo? Será que eu realmente, como um filho alinhado com a verdade, purificado pela verdade, minha posição é exatamente essa? Eu estou permitindo que esse Espírito do Senhor saia e transborde em outras vidas? Precisamos pensar nisso. Deus quer, amados, nos levantar em tempos de crise, como discípulos que já somos, como filhos, sabe, que foram regenerados e cuidados pela palavra dEle, ser reconhecido como um filho de Deus. Fruto que produzimos, amados, vai produzir resultado o tempo inteiro. Eu estou na videira, Cristo é a videira, por isso eu produzo. Eu sou uma nova criatura, por isso eu vou produzir vida. Eu sou a justiça de Deus, por isso eu vou produzir o tempo inteiro, amados, justiça nas minhas relações. Por quê? Porque eu sou filho dele, e ele vai passar pela minha vida, irmãos, e ele vai construir isso de uma forma muito tremenda. Fruto não é para colocar você na evidência, sabe, amados? Fruto não tem a ver com auto performance. Hoje eu fui muito bem, hein? Hoje legal, hoje eu preguei bem. Hoje eu, sei lá, não estou muito inspirado, né? Poderia ter sido melhor, hoje a mensagem está mais pesada, poderia ter sido mais solta. Não tem a ver com a minha performance. E a gente se preocupa com isso, é claro. E quem prega, amados, se você tem uma avaliação do pregador, o pregador quando chega em casa, às vezes, meu Deus, não foi legal não. E a esposa sempre é o termômetro, né, da gente. E hoje você não foi legal, hoje você não estava muito inspirado não. Você poderia ter ido por esse lado, poderia ter ido por esse. A gente se faz essa cobrança. Mas, irmãos, por que a gente está tão preocupado com a nossa performance? O que as pessoas vão dizer da gente? Será que vão reconhecer na gente um bom pregador, alguém que conhece o texto que ele propôs dizer, propôs falar? Irmãos, eu acho que a nossa preocupação deveria, a minha particularmente, deveria ser o tempo inteiro dizer: Deus, o momento em que eu estive ministrando glorificou o teu nome? Você comunicou o Senhor para as pessoas o que elas são? Isso deveria bastar para mim e para você, como um filho, como alguém, amados, que foi comprado pelo Senhor. Eu estou falando de discipulado radical, né? E ser um discípulo radical, irmãos, não tem a ver com a palavra conformismo ou escapismo. Eu queria trabalhar essas duas questões rapidamente com vocês. Ser um discípulo, eu só sou um discípulo quando eu, amados, tomo forma, sabe, de um religioso que mais se distancia das pessoas do que se aproxima das pessoas. Será que eu estou tão longe da realidade das pessoas que elas não conseguem se aproximar de mim? Peraí, eu estou tão espiritual, né? Sabe, irmãos, você chega perto dela, peraí, meu Deus, é muita santidade para mim. Não dá para eu chegar não, estou com medo de ser fulminado, estou com medo de queimar. Há tanto fogo, né? Há tanto fogo nessa pessoa, ela está tão distante da gente, né? Porque ela toma uma forma religiosa tão forte que eu tenho dificuldade. Por um outro lado, se eu não tomo forma alguma, será que eu tenho que, amados, me escapar? Será que eu tenho que fugir o tempo inteiro daquilo que Deus está propondo para a minha vida? Qual é o meio termo dessa história? Como eu posso ser, queridos, discípulo de Jesus e não tomar forma de um religioso que, amados, afasta as pessoas, mas ao mesmo tempo também não, amados, me tornar alguém permissivo?
Eu acho que essa pergunta a gente faz o tempo todo, né? Deus, qual é o equilíbrio? Aonde eu posso, o que eu posso ou não posso fazer? Eu estava falando para esse irmão, né, que contei a história dele lá, da amiga dele que foi à igreja e viu que Deus havia tirado um peso enorme da vida dela, ela estava se sentindo livre, mas ele manifestou uma preocupação, e logo quando ele estava narrando o fato para mim, eu também me preocupei, de trazer um ponto de equilíbrio, né? Porque a ideia desse Deus da liberdade é um Deus que, amados, tem um padrão de vida para nós. Você sabia que Ele tem um padrão de vida para mim e para a sua vida? Olha o que John Stott diz, irmãos: não devemos preservar nossa santidade fugindo do mundo, nem sacrificá-la nos conformando a ela. Interessante isso, né? Será que a minha santidade me afasta das... Não, peraí, essa reunião eu não vou, essa festa eu não vou, não, essa pessoa eu não posso estar perto, não, eu agora vivo um nível de santidade, eu agora sou outra pessoa. Ou por um outro lado também, será que eu devo sacrificar essa minha nova, sabe, maneira de viver, me conformando a ela? Então qual é o equilíbrio? Há um padrão de Deus para mim e para a sua vida. Sabia disso? Há um padrão de Deus para mim e para a sua vida. Qual é esse padrão, pastor? Então diz aí que eu quero sair daqui e começar a seguir esse padrão. Lá em Levítico capítulo 18, olha, vou te dar um padrão lá em Levítico, hein? Você imagina só o que vai sair. Levítico capítulo 18, versículo 3 e 4. Posta aí para a gente, coloca aí para a gente. Tem um padrão, irmãos. Deus tem o seu padrão. Olha aqui. Não farei segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andarei segundo os seus estatutos. Os meus preceitos observareis, e os meus estatutos guardareis, para andardes neles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Amém, amados? Ou seja, Deus tem um estatuto. Estamos falando da lei, né? Deus tem um padrão de conduta. Não é o conduta lá do Egito, não é das outras terras, mas é o padrão de Deus. O problema é que esse padrão lá foi impossível o homem alcançar. Não dava para esse homem alcançar. Lá em Ezequiel, capítulo 11, versículo 12. Deixa eu dar esse versículo para você que eu acho legal. Ezequiel 11, 12. É impossível que eu e você cumpríssemos todos os rudimentos legais, todas as normas. Eu e você não vamos conseguir. Isso ficou muito claro lá na antiga aliança. Ezequiel capítulo 11, versículo 12. E sabereis que eu sou o Senhor, pois não tendes andado nos meus estatutos, nem executado as minhas ordenanças, antes tendes procedido conforme as ordenanças das nações que estão ao redor de vós. Ele está dizendo o seguinte, que essa gente que tinha um estatuto que era o padrão, quando eles foram, amados, ou levados cativos, ou por algum motivo, estavam em uma outra região, eles esqueciam o padrão de Deus, ou mais do que esqueciam, eles não conseguiam cumprir o padrão de Deus, e se misturavam, e violavam o padrão. Por quê? Porque era um padrão muito duro e religioso, era algo que você não conseguia, amados, levar até o fim. Sabe, aquele padrão religioso que alguém passou para você e que você estava naquele lugar, mas com medo, amados, de sair daquele lugar e perder alguns benefícios. Existem pessoas que não deixam determinados ambientes porque ficam com medo da retaliação que podem ter de Deus, porque a ideia de Deus é um Deus que vai pegar aqueles que não obedecem e vai castigá-los. Então, peraí, irmãos, eu já ouvi pessoas dizendo a outras, olha, Deus está dizendo que você precisa ficar em obediência, você precisa se dedicar mais, senão Ele vai tocar em um dos teus filhos. Pelo amor de Deus, irmãos, o que é que eu tenho que fazer? Eu vou ajoelhar o tempo inteiro.
Sabe, irmãos? Eu vou me prostrar o tempo inteiro. O que eu tenho que fazer? É visitar. Então vou visitar, porque eu não quero que toquem nos meus filhos. Você entende, irmãos? Esse Deus que oprime pessoas, esse é o padrão? Não. Esse é um padrão que eu e você, amados, por um tempo até conseguimos sustentar, mas daqui a pouco a gente recua. Por quê? Porque eu e você não somos capazes de o tempo todo manter esse padrão. Isso é a lei. Mas na nova aliança, queridos, há algo muito tremendo. Fala que o padrão de Deus não tem a ver comigo e com você, tem a ver com o padrão de Jesus. Tudo que Ele conquistou, eu também conquistei. Tudo que é direito em Jesus é meu direito também. E como é que eu vou me alinhando e me ajustando? Quando, amados, eu tenho acesso a essa verdade como um discípulo de Deus, e vou deixando essa verdade, amados, sabe, entrar na minha vida, renovando a minha maneira de pensar, irmãos. Ei, deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Esses dias eu tenho aconselhado algumas pessoas que estão numa jornada de oração por algumas questões, mas elas vêm assim por muitos anos orando sobre uma mesma questão. Irmãos, Deus me deu uma inspiração para um desses casos, e eu virei a essa pessoa e disse: meu irmão, o teu problema não é oração mais, para de orar, você já orou tudo, Deus já sabe tudo. E posso te dizer uma coisa, você nos últimos anos tem repetido a mesma oração que você fez há 10 anos atrás. Para de orar, não precisa mais de orar. Olha, pastor, que isso? Que pastor carnal é você? Manda parar de orar? A Bíblia manda orar sem cessar, e você manda parar de orar? Irmão, você já orou, Deus já conhece. O que você precisa agora é parar um pouquinho para ver, ouvir Deus, para Deus direcionar você para uma ação concreta. A palavra oração, ela tem um prefixo ora, que vem de oralidade, vem de oratória, eu falo a Deus, e o sufixo dessa pequena palavra fala de ação. Ou seja, gente, eu falo com Deus, eu escuto Deus e vou agir a partir daquilo que Deus me informou. Isso aponta, sabe para quê? Para renovação de entendimento. Tem gente que vai passar, amados, vai subir os montes, vai fazer o que quiser fazer, mas, amados, não vai alcançar e vai viver naquilo que chamam de peleja, de túnel, de funil, de peneira e coisas do tipo. Vão viver o tempo todo assim, sabe por quê? Porque Deus está propondo um modelo, um padrão. O padrão de Jesus está nele, amados. Ele é o meu padrão de ser um discípulo segundo o coração dele, um discípulo radical, queridos, com tudo aquilo que ficou para trás, um discípulo que segue radicalmente o que Jesus disse ao meu e ao seu respeito. Então, ser discípulo nesses dias é dizer: Deus, eu não estou entendendo o que o Senhor está querendo promover, mas se o Senhor disse, eu vou crer e ponto, acabou. Eu vou crer e caminhar e vou descansar, mas não dá para descansar, pastor. É muito difícil no momento em que a gente está sendo atribulado. E, queridos, esse é um exercício que você precisará fazer. É como um atleta, queridos, sabe, de final de semana ou de 2, 3 dias na semana. Você não vai aí se exercitar durante 15 dias e achar que você vai se tornar um atleta, amado, olímpico. Claro que não. Você vai ter que todos os dias, queridos, ter aquela porção necessária para acender essa chama dentro de você, e a verdade de que Deus te escolheu e te chama como um discípulo dele, seguidor, e discípulo é aquele que olha para Jesus e tem ele como modelo. Ele é o meu modelo. O que Jesus faria no meu lugar? Essa é uma pergunta. Será que eu e você conseguimos nos dias difíceis dizer: Deus, o que eu devo fazer? Aí, irmãos, aquela dolorosa resposta de Deus, sabe qual? Essa aqui, ó. Escutem aí. Escutou? Nem eu. Quando o silêncio, amado, parece ser algo que mói a gente,
Aí você começa a se culpar. Não, Deus, o que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? O que eu devo fazer? O que eu devo... E Deus está dizendo, calma aí, cara. Calma, eu não perdi o controle da sua vida. Eu não errei o endereço. O que eu disse está direcionado para você. Você tem aí alguma coisa que eu quero agir a partir do que está acontecendo com você. É aquele processo, né? Eu sei aonde eu vou chegar, mas existe um processo até alcançar lá. Mas o mais importante que eu e você precisamos saber é que Ele garantiu que você vai chegar. Esse é o mais importante. Você vai chegar, porque você é um discípulo de Deus, você é um discípulo de Jesus, você é um seguidor de Jesus. O padrão de Jesus é o padrão daquele que olha para Ele, amados. Então como é que eu tenho que ser como Jesus? No serviço, no amor, na missão, na paciência, na longanimidade. Pastor, isso é demais, Ele era Deus. Irmãos, mas tudo o que Ele passou e testou, e disse para mim e para você que é possível que eu e você, amados, cumpríssemos, Ele não fez como o Deus encarnado. Ele fez como o homem. Sabe por quê? Porque quando Ele foi tentado, por que o Jesus divino precisaria ser tentado? Ele não precisaria ser tentado. Por que então foi tentado? Porque o homem foi tentado. Foi tentado para quê? O Jesus homem, para dizer a mim e a você que era possível vencer. Então quando você é tentado, olhe para o que Ele disse. Você é discípulo, então o discípulo tem um modelo. Qual é o modelo da minha e da sua vida? Jesus. Então quando eu estiver passando por alguma coisa, amados, muito difícil, eu devo buscar nas Sagradas Escrituras a forma que Jesus lidou com aquilo. Então eu vou lidar exatamente como Jesus lidou. Por quê? Porque eu sou um discípulo, e um discípulo tem um modelo, e o modelo da minha vida é Jesus. Como é que Jesus venceu a tentação? Está escrito. Como é que Jesus venceu tantas outras lutas? Então, como Ele venceu, exatamente é o modelo da minha vida. Eu confesso, amados, que às vezes a gente pensa assim, não, vou trazer uma outra palavra para a igreja, mas como eu acho importante a gente entender que ser discípulo de Jesus, em alguns momentos, a gente precisa visualizar além das circunstâncias, além do que a gente está vivendo, porque pode ser que você caia num baita erro de achar que Deus não está envolvido com você, de que Deus, sabe, não está cuidando de você, pelo menos naquele momento, naquela crise. Isso é algo, amados, que tem a ver com aquilo que Ele faz o tempo todo, o nosso inimigo, mentira a respeito daquilo que Deus tem. Se a função de Jesus foi revelar o Pai, porque Jesus disse que quem vê a mim, vê o Pai. Então qual é a função de Jesus? Revelar Deus. Em contrapartida a isso, há uma grande investida do inimigo para distorcer a imagem de Deus na sua vida, distorcer o que Deus está fazendo. Um discípulo é aquele que olha para Jesus e diz assim, Ele é o meu modelo, eu vou viver como Ele viveu. E amados, não tem erro. Quem olha para o Cristo, amados, e vê realmente, amados, um modelo a ser seguido, não vai errar. Amém, queridos? Você foi destinado a reinar. Você foi destinado a dar certo. Jesus deu certo, irmãos, em tudo que Ele fez. Em tudo que Ele fez, deu certo. E eu e você somos herdeiros em Deus e co-herdeiros em Cristo. Significa que tudo aquilo que Ele conquistou é minha conquista também. Então os dias que você for tentado, achando que você não está alcançando, achando que tua vida meio que parou, estagnou, todo mundo prosperou, todo mundo avançou, todo mundo é feliz, todo mundo realiza sonhos. Olha lá como essa gente viaja, olha que maravilha. Eu não, minha vida não vai para lugar nenhum. Irmãos, nessas horas, eu e você precisamos nos curvar diante de Deus e dizer, Deus, a minha vida é exatamente, Senhor, plano do Senhor. Eu estou exatamente no centro da vontade do Senhor. Eu sei que se dias difíceis acontecerem aqui lá na frente, Deus, o Senhor vai fazer coisas tremendas na minha vida. O
o Senhor vai me dar, Deus, um fôlego ainda maior, porque eu sou o teu filho, eu sou o discípulo do Senhor, eu sou o amado. Essas são declarações que todos os dias eu tenho que fazer. Acordei, declarei, me posicionei em Deus. No outro dia, irmãos, você vai ter que fazer o mesmo exercício. Não é fazer um dia e achando que ele vale para todos os outros dias. Todo dia, absolutamente todos os dias, eu vou ter que me alimentar. É a porção necessária para viver aquele dia. Você recebe aí em nome de Jesus? Aleluia, Deus é bom demais, amém.